Vamos chamar agora o Dr. Rogério Arantes, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, onde atualmente é professor e coordenador de pós-graduação em Ciência Política. É autor do livro Judiciário e Política no Brasil, Ministério Público e Política no Brasil, Polícia Federal e Construção Institucional. Dr. Rogério. Muito obrigado. Em nome do Dr. Fernando, cumprimento aos membros da mesa, agradeço aos organizadores do evento o convite para me dirigir aos senhores. Como vício de professor, pedi para falar de pé e também adianto que tenho muitas coisas a dizer e o tempo é curto. Dr. Fernando, o senhor fique absolutamente à vontade para cortar o meu microfone quando eu passar de meia hora. Bom, em primeiro lugar, uma palavrinha sobre o ponto de vista da ciência política. Sou cientista político, né? O que sei de direito e das instituições de justiça que pesquiso há anos é por condição autodidata. Mas vale, antes de mais nada, ressaltar esse ponto de vista. O ponto de vista da ciência política é o ponto de vista, para lembrar, talvez, o pai do pensamento político moderno, Maquiavel, o ponto de vista da ciência política é como as coisas são, e não como as coisas devem ser, ou deveriam ser. Essa é a primeira aula que a gente recebe na faculdade, lendo O Príncipe. Veja, a política pode ser maquiavélica, mas a ciência política deve ser maquiaveliana, ou seja, examinar as coisas como elas são, e não como elas deveriam ser. Esse é o meu ponto de vista, e é assim que eu examino as instituições que compõem o sistema de justiça no Brasil e em perspectiva comparada. A segunda aula que nós recebemos na faculdade, em geral, diz respeito aos autores federalistas, aqueles que pensaram o desenho constitucional da democracia americana. Dizem os federalistas, se os homens fossem anjos, não haveria necessidade do governo. Se fossem governados por anjos, não haveria necessidade de controle do governo. A grande tarefa da política, portanto, reside na construção de um sistema institucional de freios e contrapesos e que não despreze, ao mesmo tempo, o ingrediente da ambição humana. Essa é inevitável e sempre presente. Mas que faça da ambição humana um elemento para atuar em favor justamente do equilíbrio desse sistema de checks and balances, dizem os federalistas americanos. Assim, os interesses do homem devem estar associados às prerrogativas do cargo, e é natural que assim seja, na democracia constitucional. E a separação ou divisão de funções não deve permitir, ao mesmo tempo, que essas funções separadas sejam concentradas na mesma mão, o que seria a própria expressão da tirania, principalmente se associada à ambição humana. De modo que o equilíbrio do sistema institucional nunca é estático, mas sempre dinâmico, pois os órgãos e poderes estão sempre buscando ampliar as fronteiras de sua autoridade ou de sua jurisdição. Essa dinâmica de busca de ampliação das fronteiras, ao mesmo tempo em que se recebe em contrapartida resistência, resulta num equilíbrio dinâmico do sistema institucional, por isso não estático. A busca, então, da proporcionalidade das relações entre ataque e defesa, entre quem acusa, quem julga, quem processa, é permanente nesse sistema. E elas devem ser, essas relações, sempre proporcionais, justamente para evitar o risco da tirania. Essa breve introdução sobre o ponto de vista da ciência política e a ideia de como operam as instituições me parece refletir ou representar bem o que o Brasil vem passando nos últimos anos, particularmente no interior do sistema institucional que envolve polícia, Ministério Público e Poder Judiciário, já aqui em alguns elementos antecipados pela doutora Thaís. O meu interesse, portanto, em examinar a atuação da Polícia Federal, e trato aqui então agora da evolução institucional da Polícia Federal, reside nesse ponto, ou seja, como esta instituição vem procurando encontrar o seu lugar no interior desse sistema e de que maneira busca afirmá-lo no interior do sistema e perante a sociedade brasileira. É disso que eu gostaria de tratar
na exposição de hoje. Posso começar esse ponto dizendo com toda tranquilidade e acho que sem exagero. A Polícia Federal pode ser considerada a maior novidade institucional no Brasil contemporâneo. As operações, que são a face mais conhecida dessa atuação e dessa atividade, perante a opinião pública, perante os demais atores institucionais, políticos e sociais do Brasil, demonstram, né, ou representam essa grande novidade institucional. Eu não vou ter tempo de explorar os elementos que eu gostaria de explorar, subjacentes a essa novidade. Gostaria, talvez, de destacar os pontos principais. Em primeiro lugar, as operações da Polícia Federal, que são, como eu disse, a ponta de um iceberg, representam um ponto de inflexão no combate ao crime organizado e à corrupção no Brasil. Elas nos permitem verificar ou visualizar dois processos importantes. Primeiro, a própria natureza e as características principais do crime organizado e da corrupção. Hoje, o Brasil conhece mais desses problemas graças à atuação da Polícia Federal do que conhecia antes dela. Corrupto não dá entrevista, nem em juízo. De modo que a mensuração do fenômeno da corrupção é sempre uma tarefa muito difícil para o pesquisador, aqui e em qualquer lugar do mundo. As operações da Polícia Federal nos dão a conhecer sobre esse fenômeno no Brasil muito mais, como eu disse, do que sabíamos antes, dada a natureza do fenômeno. O segundo ponto ao qual eu gostaria de fazer referência é que, olhando mais do ponto de vista institucional, essas operações revelam, de um lado, uma extraordinária ou um extraordinário processo de reconstrução institucional da própria PF nos últimos anos, trouxe alguns dados para mostrar aos senhores nesse sentido, e de outro, também do ponto de vista institucional, um conjunto de deslocamentos que passa pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, num processo que eu chamaria, fazendo coro à exposição anterior, não é? Num processo de maior integração ou adensamento das relações no interior desse sistema. Vou começar, então, rapidamente, mostrando algumas informações sobre as operações. O quadro dificilmente pode ser visto mais de longe, dada a maneira como ficou a projeção ao final, mas ele traz, basicamente, o retrato de 600 operações que eu pude analisar de modo sistemático, conduzidas pela Polícia Federal de 2003 para cá. Fiquei impressionado com o leque de crimes que pude catalogar. Mais de 50 tipos de crimes aparecem nas operações. E o mais destacado deles, embora com 22% ocupando o topo da lista, é justamente o de corrupção pública, seguido pelos conhecidos e tradicionais tráfico de drogas, contrabando e descaminho, crime ambiental, etc. Tentei destacar, mas a visualização não está boa, em um detalhe importante, que merece reflexão. Desse conjunto de operações, no caso, por exemplo, na média das operações, 60% delas ocorrem em apenas um estado por vez. O que significa, de fato, uma presença federal nos estados que a República Brasileira nunca conheceu. É bom frisar que o pacto oligárquico que fundou a República Brasileira em 1889 não admitia a presença efetiva de uma força policial de caráter nacional com capacidade de atuação nos estados. Pois eu gostaria de destacar esse elemento. 60% das operações ocorrem em um estado por vez. Não no mesmo, mas... Né? Sendo que o de corrupção é um dos que mais se destaca, com 67% das operações. Ali frisei os crimes na internet para fazer o contraste. Né? 56% deles ocorrem mais, as operações ocorrem mais no estado pela própria natureza do crime. Só para fazer um contraste. Esse é um ponto de reflexão. Esse é um ponto que representa uma grande novidade que eu gostaria de destacar. Em segundo lugar, uma outra tabela que mostra justamente o perfil da corrupção na ótica das operações, ou a partir das operações que nós conhecemos. É notável, é notável. Ele acompanha exatamente a silhueta do orçamento público federal no Brasil. Né? Onde tem mais dinheiro, tem mais operação, o que sugere que tem mais corrupção.
As relações não são diretas e causais, como nós sabemos, mas o perfil acompanha de maneira muito rente o perfil, a silhueta do próprio orçamento brasileiro. Começando com fraudes no INSS, passando por corrupção em concessões, autorizações e fornecimento de documentos públicos, fraude em licitações, desvio de dinheiro e recursos públicos, até mesmo a corrupção na polícia e fraude em fiscalizações. Isso quando eu examino corrupção como crime principal, que a operação desvendou, mas também tive o cuidado de examinar a corrupção como crime secundário, ou seja, a corrupção não era o crime principal, mas houve, para a prática do crime principal, a necessária corrupção do agente público para facilitar, para viabilizar a prática daquele crime. E, nesse sentido, juntando as duas formas de classificação da corrupção, como crime primário, como crime secundário, ela ocupa o topo da lista das operações da Polícia Federal. Fiz uma análise também por estados. Vamos ver se aparece aqui. A visualização continua imperfeita, mas basicamente esse gráfico de radar demonstra uma relação direta entre número de operações e a distribuição do PIB por estados. A variação é de 88,3%. A variação do PIB explica 88% da variação da distribuição das operações da Polícia Federal. Começando com destaque para o estado de São Paulo, né, e em último lugar no ranking o estado de Alagoas. Né. Esse conjunto aqui, então, de estados mais desenvolvidos, recebe um maior número de operações, mas eu destacaria que a relação não é linear. Existe um conjunto intermediário de estados que não se localiza exatamente nessa relação, mas a minha hipótese é que o que explica a presença deles como conjunto intermediário, no conjunto das operações, é o orçamento público estadual. No PIB, eles não estão em linha, mas quando eu olho o orçamento público estadual, eles se destacam por alguma razão. Isso talvez explique o fenômeno da corrupção e isso talvez explique o maior número de operações nesses estados. Ainda para destacar essa ideia de uma presença da União nos estados, eu também fiz uma análise dos tipos de agentes públicos presos. De fato, 34% são servidores públicos federais, mas eu destacaria que em 238 operações, cerca de 50% dos agentes públicos presos eram de nível estadual, o que significa, então, uma presença federal nos estados muito forte, hoje, graças às operações. Agora, então, 5 minutos. Agora, falando da dimensão da renovação interna da Polícia Federal. Eu tinha aqui preparado, como eu disse, vários gráficos, vou passar, até porque a visualização não está boa. Isso aqui são uma tabela que mostra os concursos realizados nos últimos anos. Vamos passar para a próxima. Os ingressos, número de ingressos, inclusive fazendo uma comparação entre o governo Fernando Henrique Cardoso e o governo Lula. Teria considerações a fazer sobre isso também, mas vamos adiante. O ingresso em 3 áreas comparadas, comparei os ingressos na Polícia Federal com os ingressos na auditoria da Receita Federal e o que eu chamei de jurídico é basicamente a Advocacia Geral da União, para mostrar como no governo Fernando Henrique Cardoso nós tivemos um investimento maior justamente na Receita Federal e na AGU, e no governo Lula um investimento maior na Polícia Federal. Não estou aqui querendo colocar um governo contra o outro, mas destacar que no conjunto da obra, feitas as contas, o Brasil fez investimentos importantes nas áreas que precisava. Né? A idade média de ingresso também eu gostaria de destacar, que na Polícia Federal a idade de ingresso é bem menor se comparada com a Receita Federal e a Advocacia Geral da União, que tem um equilíbrio talvez maior entre os estratos etários, ao passo que a Polícia Federal se destaca aqui por um ingresso maior de pessoas, portanto, mais jovens, se comparadas com as outras instituições. Isso também tem efeitos importantes do ponto de vista da renovação institucional.